Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Paz, eu sou consultor no Centro de Excelência Humana e hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito importante na vida pessoal, na vida profissional, em comunidade, em todos os lugares, que é comunicação. Uma habilidade que a gente tem que ter, que é atemporal e que tem sido requisitado em todas as empresas por aí que a gente passa. E para a gente começar, tem uma frase muito importante que eu trago para vocês, que é a seguinte: relacionamentos positivos são frequentemente o resultado de uma comunicação construtiva. Olha essa frase comigo. Relacionamentos positivos são frequentemente o resultado de uma comunicação construtiva. Quem se comunica bem, quem se comunica de forma construtiva, como nós vamos mostrar aqui, vai ter relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis, ambientes saudáveis que a gente tem que procurar cada vez mais. E são três bases que a gente vai trabalhar aqui essencialmente. A primeira delas é a comunicação eficaz. Vou explicar para vocês muito bem o que é comunicação eficaz, quais são os pilares dessa comunicação, como que a gente pode avançar da melhor forma com relação a isso. Segunda base da comunicação construtiva é a comunicação não violenta. E a terceira é a atitude cooperativa. Essas são as três bases, os três assuntos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Aí você pode perguntar, mas Thiago, esses assuntos são muito complexos. Sim, são complexos. Mas aqui a gente vai trabalhar com o principal dentro desses assuntos para você poder sair daqui e realmente fazer isso na prática, fazer isso lá fora. Afinal, essa é uma habilidade que a gente tem que praticar. Não adianta. Se eu falar aqui tudo o que eu falar para vocês e você não praticar no mundo lá fora, as coisas não vão acontecer. Então, fica comigo. Comunicação eficaz, comunicação não violenta e atitude cooperativa. Esses são os três assuntos. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você acha que precisa melhorar a forma de se comunicar? Pense aí. Hoje, no seu estado atual, você precisa melhorar? Essa é a primeira pergunta para ver se você continua nesse vídeo ou não. Se você falar, não, eu não preciso melhorar, sou top, faço tudo bem feito, me comunico como ninguém, então talvez esse curso não seja para você. Agora, se você falar, eu preciso, ainda que seja 1%, 2%, eu preciso melhorar um pouquinho, então continua nesse vídeo. E a segunda pergunta que eu faço para você é, por que você deve se comunicar melhor? E aí, essa é uma pergunta que eu faço e que você tem que analisar aí, na tua subjetividade. Por que que você deve se comunicar melhor para você? Que respostas que você dá? Isso é muito importante para você pensar o que que me motiva a melhorar a minha forma de me comunicar. Mas tem alguns dados estatísticos também que a gente vai olhar aqui que mostram, fundamentam a necessidade da gente melhorar a nossa comunicação. Olha só, comunicação tem sido frequentemente indicada como a principal competência no trabalho. Vou trazer algumas pesquisas aqui. Comunicação tem sido frequentemente indicada como a principal competência no trabalho. Você que está aí, faz sentido isso? Comunicação é uma competência importante? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você percebe isso no teu dia a dia. Outro dado estatístico brilhante aqui, 64% dos profissionais têm dificuldade em escutar com atenção. É muita coisa, 64% dos profissionais têm essa dificuldade, essa habilidade de ouvir, que é tão importante nos dias de hoje. A gente vive um mundo frenético, né? A gente tem que toda hora estar fazendo, produzindo, e a gente não para, não senta, não escuta as pessoas com atenção. Outro dado, as habilidades de escuta e o desempenho no trabalho estão diretamente relacionados. Quanto melhor eu escuto, melhor eu tenho desempenho. Essas coisas estão ligadas, diretamente relacionadas. Outro ponto super importante que você vai compreender o porquê você deve melhorar a tua comunicação. 90% do nosso tempo ativo se concentra nas atividades de emitir ou receber informações. Veja só, 90% do teu tempo ativo, seja no trabalho, seja em casa, tem a ver com comunicação, com informação, com troca de informações. E 2/3 desse nosso tempo que a gente gasta com informação, com comunicação, a gente está na posição de receptor, a gente está recebendo mensagem. E aí um alerta para a gente lembrar o quanto eu preciso estar atento para escutar as pessoas. E bons relacionamentos proporcionam felicidade e bem-estar. Aqui, inclusive, essa é uma conclusão do estudo de desenvolvimento adulto de Harvard. Esse estudo ele foi feito já há bastante tempo, são acompanhados vários profissionais, várias pessoas de longa data, que foram dentro da faculdade de Harvard, tinham
alguns acadêmicos e também haviam algumas pessoas da periferia. Foram analisadas as trajetórias de vida dessas pessoas. Pessoas que tinham condição financeira um pouco melhor, né, que estudavam em Harvard, pessoas da periferia, que talvez não tivessem uma questão econômica muito favorável. Mas a análise ao longo da vida demonstrou uma coisa muito importante. Ao final da vida, o que importava não era a propriedade, não era patrimônio, não era o status dessas pessoas, não era o veículo que dirigiam, eram os relacionamentos que tinham construído. Daí a importância da gente valorizar os nossos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho. Isso realmente nos faz ter mais felicidade e bem-estar. Então temos que nos preocupar com isso. Outro ponto super importante quando a gente fala de comunicação. Por quem você deve se comunicar melhor? Pense aí na tua vida, por quem, por quais pessoas você deve evoluir nesse processo? Talvez pelos seus colegas de trabalho, talvez pela sua esposa, pelo seu marido, namorada, namorado, talvez pelos seus filhos. Talvez se comunicar melhor vai criar ambientes mais saudáveis para os seus filhos. E quando a gente pergunta por quem, tem uma resposta muito importante: por você. Porque quanto melhor eu me comunico, a gente já mostrou aqui atrás, quanto melhor eu me comunico, mais felicidade e bem-estar eu tenho. Então também isso volta para mim, a importância que tem a comunicação. E aí, essa pergunta, que a gente fecha essas perguntas iniciais, é como você vai fazer isso? A gente falou se você quer ou não quer, se você pensa que deve evoluir ou não. Nós falamos sobre porquê, para você ter a motivação. Nós falamos por quem, para você entender quais são as pessoas. E agora você tem que compreender, tá, mas como que eu melhoro essa comunicação? Como eu faço isso? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existem níveis de consciência sobre o seu estado atual. O primeiro nível de consciência sobre a sua comunicação é o nível do desconhecido. Você se comunica da forma como você se comunica, tá tudo bem, você não pensa que precisa evoluir, você não se dá conta disso, você nem olha para isso. É o nível 1, do desconhecido. Na verdade, não há nem consciência sobre isso. Você não pensa sobre essa questão. O nível 2, você tem a compreensão de que você precisa melhorar. Só que você ainda não tem os elementos, você não sabe como. Você sabe as respostas, aquelas perguntas que eu fiz, do porquê, né, por quem, mas você ainda não sabe o como. O nível 3, você sabe como, mas ainda está muito no campo teórico. Ah, eu sei até como eu devo me comunicar, já estudei, já li um livro, mas de repente ainda você não organizou as informações. Tem um pouco de teoria, está faltando a prática. O nível 4 é você agir no mundo, é você fazer efetivamente, é se comunicar melhor no mundo real. Esses são os níveis de consciência. Pensa agora, eu pergunto para você, em qual nível que você acredita que se encontra agora? No desconhecido? Que você não estava ligando para isso e de repente alguém falou para você assistir esse curso e você falou, ah, vou assistir lá só para ver qual que é. De repente você não tinha essa consciência, você está nesse campo do desconhecido. Você era, e aí, com perdão da palavra, você era uma pessoa que era ignorante com relação a isso. Mas ignorante no sentido de ignorar, eu não tinha conhecimento. Ou você está nesse nível 2, você sabe que precisa melhorar. Já entendeu isso, que já é um bom caminho. Ou você é aquela pessoa que já leu, já entendeu, mas está difícil você praticar no seu dia a dia, que é o nível 3. Ou nível 4, você já é praticamente um expert, faz muito bem. Se coloque, pense agora em qual posição você está. Independente da posição, até quando a gente fala, ah, eu sou expert em comunicação, eu sei sobre tudo, eu garanto para você, mesmo com todas as teorias, mesmo com um caminhar prático de longa data, errar na comunicação é muito comum. Então a gente precisa estar vigilantes. E para isso, a gente tem alguns caminhos, que eu coloco aqui como uma regra muito importante para o desenvolvimento de habilidades. Eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades. Isso vai servir não só para comunicação, mas para todas as áreas da tua vida, seja competências técnicas, seja competências comportamentais. O primeiro passo que eu vou falar para vocês que a gente tem que fazer aqui é a letra E. E o que representa a letra E? E é estudar. Para a gente desenvolver qualquer habilidade, o primeiro passo é estudar. É realmente você ler, fazer um curso. Você que está aqui, você está nesse momento, você está estudando, você está se aperfeiçoando no campo teórico. É a primeira coisa que você vai fazer. Só que eu já falei um pouquinho aqui que não tem, principalmente em comunicação, não tem como você evoluir sem uma segunda base importante para o desenvolvimento de habilidades, que é o praticar. Então, E de estudar,
P de praticar, né? Eu estudo, pratico, estudo, pratico, estudo, pratico, porque se eu não praticar todo esse conhecimento que a gente vai falar aqui durante esse curso, se você assistir e voltar para o teu dia a dia sem praticar nada, garanto para você que em uma semana você esqueceu. Agora, se você estudar aqui, anotar com atenção tudo que for passado e se desafiar a fazer como a gente está conversando aqui, praticar no mundo real, aí, com esse estudo, prática contínuos, você vai chegar o que nós chamamos do estágio de incorporar. Eu costumo dizer, é o método EPI, estudar, praticar, incorporar. Essa é uma escalada. Você começa olhando o assunto, né? Ainda você não sabe muito, você está ali tomando consciência daquilo, está se familiarizando. Depois eu pratico, já sei teoricamente, agora eu vou lá para o mundo real, vamos fazer acontecer. E por fim, quando eu nem estou me dando conta mais, eu já estou fazendo automaticamente. É como alguém que nada numa piscina. Se te jogarem numa piscina e você não sabe nadar, opa, não tem como você ir para a prática, alguém tem que te ensinar. É o campo do estudo. Eu preciso aprender teoricamente como é que faz esses movimentos. Depois, a prática reiterada vai me levar a incorporar uma habilidade da natação. É assim em todas as habilidades, em comunicação não é diferente. Esses foram os aspectos introdutórios do curso de comunicação construtiva. No próximo bloco a gente vai ver sobre comunicação eficaz. Te vejo no próximo vídeo.